A gente tem falado que para a nossa fundação, como igreja, as bases, tem algumas frases, que são os nossos princípios, que a gente devia ter a resposta, e uníssono, E algo que nós temos falado aqui é que a nossa espiritualidade ela tem nome. Qual é o nome, Qual é a fonte da nossa espiritualidade? Como chama? Vamos juntos, vamos juntos. Qual é a fonte da nossa espiritualidade? Qual é o nome da nossa espiritualidade? Jesus. Então Jesus é a fonte da nossa espiritualidade. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê pelo menos duas palavras que elas vão do início até o fim, que é pertencer e multiplicar. Então, dentro desse tema, Jesus como é a fonte da nossa espiritualidade, eu quero continuar abordando um tema que a gente tem falado aqui já há alguns meses, que envolve vida devocional, que envolve também discipulado, mas que nós temos gentilmente, chamado de esferas da espiritualidade. Nós temos falado que se a gente pudesse multiplicar, não dividir, multiplicar a espiritualidade em pelo menos 3 esferas, tem uma esfera que nós chamaríamos da esfera íntima. E nessa esfera só cabe você e mais Deus lá dentro. É um tempo secreto, um tempo de intimidade, onde a gente vai se encontrar com Deus. Se pudesse chamar a segunda esfera de esfera familiar, acho que cabe muito bem o nome, esfera familiar. É aquilo que nós recebemos de Deus, a nossa esfera mais secreta e nós derramamos na nossa família. E também nós temos a esfera pública, que é a esfera da multidão, que é a esfera onde nós temos os nossos encontros com as pessoas que não moram com a gente, por exemplo. E hoje eu queria trazer um texto aqui, eu vou trazer um texto que a gente vai conseguir identificar exatamente a importância de cada esfera para nosso propósito aqui nessa terra. Muitas vezes eu falo para as pessoas que a vida devocional dela é fundamental e que tem o risco de transformar a humanidade quando alguém leva a sério. E às vezes as pessoas pensam que eu estou falando isso só para dar uma moral, para levantar a autoestima, mas eu de fato creio que uma pessoa compromissada com Deus, quando ela busca o Senhor, quando ela mergulha nessa profundidade que a gente chama de intimidade com Deus, isso que nós recebemos nesse lugar é suficiente não só para transformar a nossa vida, mas para transformar tudo aquilo que está ao nosso redor. Estão juntos comigo nisso? Vocês creem nisso também? E vocês vão perceber que nesse texto de Êxodo 18, a gente vai ver que de fato, cuidar de cada esfera da espiritualidade influenciou o que aconteceu com a vida de Moisés. E é interessante que quando a gente vai olhando ali o capítulo, quando a gente abre o livro de Êxodo, a gente pega e abre o capítulo 1, a gente vê algo maravilhoso, Nasce um bebê lindo, numa época que tinha uma lei, que como o faraó do Egito achou que o povo que estava lá cativo, os israelitas estavam crescendo muito rápido, em número, e eram homens fortes, estavam com medo de que se algum momento tivesse uma rebelião, eles iam perder. Então eles começaram a oprimir o povo e uma ideia diabólica que eles tiveram e executaram era matar, principalmente quando nascessem meninos homens. E 2 mulheres. Interessante que a Bíblia traz o nome das mulheres. Ela não diz o nome do faraó da época, nem outros personagens importantes líderes. Mas Deus honra na palavra dele o nome de 2 mulheres, chamadas Sifra e Puá, que eram parteiras hebreias, e elas pouparam a vida de Moisés. E a gente no início do capítulo 1 ali de Êxodo, a gente vê algo maravilhoso. Um bebezinho, bochechudinho, certo? Diz que é um bebê muito lindo. E eu digo para vocês, é difícil ver um bebê que não seja lindo, Eu olho para o Judá, meu filho, vejo aquelas bochechas dele ali, eu não sinto nem vontade de sair de casa, tenho vontade de ficar só ali. Então nasce Moisés, e é interessante que algo milagroso acontece, ele é jogado no rio, dentro de um bercinho com betume, salvo dos crocodilos do Nilo. Quem encontra ele é a própria filha de Faraó, A filha daquele que deu a lei, que era para matar todos, foi a que recebe. Então ele, de quase vítima de um extermínio, ele passa a ser o neto de Faraó. Então a gente começa já no capítulo 1 de Êxodo, a gente começa a ver um pouco da história de Moisés, do início ali, de como começou a vida dele. E logo no início ali, ele começou a ter contato com aquele povo e ele entende que ele tem uma missão.
para defender e cuidar daquele povo. Só que a primeira decisão que ele tomou para defender o povo foi uma decisão impulsiva, violenta, agressiva. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Que ele faz? Ele vai lá e comete um assassinato. Isso está tudo no capítulo 1. E aí ele esconde aquele egípcio na areia. No dia seguinte, só foca a história rápido, né? Aquele hebreu lá que foi protegido contou para os outros, né? Olha, tinha um egípcio me maltratando, Moisés foi lá e matou. E Moisés, tentando apartar a briga de dois hebreus, eles dizem: olha, tu vai fazer a mesma coisa que tu fez com o egípcio, tu vai nos matar. Moisés, com medo, foge para o deserto. Então o capítulo 1 tem toda essa narrativa. Capítulo 2, Moisés ele encontra o sogro dele, encontra Jetro. Jetro hoje, sempre quando a gente fala de Jetro, vocês vão ver que muitas mensagens falam sobre um processo de liderança, escolha de liderança. Mas eu quero trazer essa história hoje, do que aconteceu com Moisés e Jetro, para algo que envolve as três esferas. Capítulo 2, Moisés encontra Jetro. Capítulo 3, Moisés já está pastoreando as ovelhas de Jetro. Êxodo capítulo 4, Moisés pede permissão para Jetro. Olha, eu preciso cumprir uma missão. Deus tem algo, Deus falou comigo, eu preciso ser usado por Deus para livrar o povo do Egito. Então eu preciso ir lá livrar o povo. Então os primeiros capítulos contam um pouco dessa relação, né, de Moisés e do sogro dele. Passa-se, né, então, pelo menos uma dezena de capítulos, o povo de forma sobrenatural, e Deus quis que fosse assim, era interesse de Deus que as histórias fossem contadas de um Deus que livrou o povo daquele jeito, né? Passam-se as 10 pragas e chegamos aqui ao capítulo 18. Quando a gente lê a história pela primeira vez, pode ser que a gente não perceba, né, que Moisés ele não estava com a esposa nem com os filhos quando ele estava operando as maravilhas do Egito, né? Eu não percebi isso na primeira vez que eu li. Depois de algumas vezes lendo o texto, quando eu cheguei aqui nesse capítulo, eu percebi: olha, agora eu tenho certeza que Moisés, quando estava no Egito operando as maravilhas para livrar o povo, ele não estava com a esposa e com os filhos. Vamos no capítulo 18, então, que é o texto que eu tenho para hoje. Esse é o capítulo 18, do versículo 1, e a gente vai até o 27. Êxodo 18, do 1 ao 27. Então, eu contei até o momento que Moisés pede autorização para o sogro dele, no Êxodo 4, para libertar o povo. E agora, o sogro dele vai se reencontrar com Moisés. Eu vou ler a história aqui direto na Bíblia. Êxodo 18, do 1 em diante. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-la no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e vão comigo a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, curvou-se e o beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho, e como foi que o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios.
Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e de Faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriava. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e esse permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu o modo com que ele estava, viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo esse povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está falando, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Ouça agora o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleçam-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões mais difíceis, as mais simples eles decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim o fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo o povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho de Jetro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e os colocou como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E estes ficaram como os juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Interessante que o 19, ele já começa assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao monte do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Se alguém já ficou prestando atenção no texto e ficou percebendo quais que são as esferas da espiritualidade, a gente percebe que Jetro, quando olha Moisés, aquele Moisés que ele encontrou fugido, emocionalmente abalado, que ele dá um emprego, e agora vê o homem que ele se transformou, o homem que, fugido, agora o homem é admirado, e ele vê ali realmente Moisés trabalhando muito. Ele deve ter pensado, eu pensaria assim, eu fico imaginando se um dia eu tivesse um genro e tivesse acontecido algo tão extraordinário com ele, e ele tivesse deixado comigo a Lola e os meus netos, e eu olhando para aquela escala de trabalho, uma coisa que eu teria certeza é a seguinte: esse homem, ele cresceu demais, e ele não vai ter tempo para minha filha, nem para os meus netos. Preciso fazer alguma coisa. Então ele vai lá dar um conselho de sabedoria, mas ele tinha certeza também que se ele ouvisse aquele conselho, a filha e os netos também teriam a atenção do pai. Estão comigo nisso? Faz sentido? Você não falaria isso também para o teu genro?
Você não falaria isso para alguém que você admira, que cumprir a missão de Deus é levar a família junto? Pega isso. Muitas pessoas obedecendo a Deus, muitas pessoas em nome da obediência a Deus não conseguem obedecer porque deixam a família longe e de fora daquilo que a família deveria participar. Então vamos começar de trás para frente, tá? Lembra que eu falei que eu acredito que uma pessoa que tem uma vida devocional, diária, compromissada, isso pode mudar o mundo? No capítulo 19 a gente vê Moisés tendo um tempo de intimidade com Deus. Então, se ele não tivesse organizado a esfera da multidão, se ele não tivesse organizado a esfera familiar, possivelmente ele não conseguiria ter tempo para estar sozinho na presença de Deus. Quando o Jethro fala para ele que ele ia ficar cada vez mais cansado e o povo cada vez mais cansado, o que ia acontecer? Tem pessoas que é impressionante, parece que a gasolina delas é a atenção dos outros. Tem pessoas que parece que quando elas começam a chamar a atenção, quando elas começam a ficar mais importantes, quando as pessoas começam a procurar ela, parece que aquilo ali é uma coisa que chega até a alma, como que não estivesse tão bem para o ego, que a pessoa esquece de tudo que está ao redor. E algumas vezes na nossa vida tem que aparecer alguém como Jethro para nos dar alguns conselhos como esse. Então eu vou começar então pela primeira esfera, tá? A primeira esfera é Moisés e Deus, é intimidade, o encontro com Deus e o encontro com a lei. O Salmo 46 tem uma frase que ele fala que é o seguinte, ele fala: quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem um escritor chamado Dallas Willard, que ele é um bem conhecido, ele fala bastante sobre disciplina espiritual, ele fala bastante de vida devocional, e ele fala que existe uma solidão que é proveitosa. A solidão que a gente deixa tudo de lado e a gente passa muito tempo na presença de Deus. Tem muita coisa que Deus quer revelar para a gente na intimidade. Tem muitas coisas que Deus quer falar para ti, é só você e Deus. Tem algumas coisas que eu vejo a Lolinha fazendo no público e eu sei que não vai ter tanto sentido, não vai ter tanta profundidade se eu chamar a atenção dela na frente de todo mundo. Tem algumas coisas que eu preciso até criar um ambiente para que o coração dela fique mais acessível. Faz sentido com os filhos de vocês também? Tem algumas coisas que eu quero falar para a Lola, eu quero ensinar para ela, e eu falo: filha, você quer naquela loja lá do centro que a gente vai caminhando e você pode escolher um brinco? E parece que essas coisas vão aproximando a gente. Filha, você quer ver também uma pulseira que combina? Você quer depois tomar um sorvete, porque eu tenho uma conversa importante para ter contigo. Então é interessante que Deus ele vai preparando alguns ambientes assim, porque Ele quer chegar até o nosso coração. Por isso que muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, só que a gente não prepara um ambiente de intimidade. A palavra intimidade na Bíblia é a mesma raiz daquela palavra lá do Gênesis, quando fala que Adão conheceu Eva. Adão teve intimidade com Eva. Os dois se tornaram um só. Então tem coisas que a gente faz com a nossa esposa que a gente não quer que ninguém veja. Isso, né? Intimidade. Tem coisas que eu quero falar para a Nai, são coisas que vai ficar só entre eu e ela. Então essa esfera da intimidade, tem coisas que Deus quer revelar para você. Tem coisas que Deus ele quer falar direto ao nosso coração. Só que se a gente ficar preso na esfera da multidão, com o nosso trabalho, com o nosso ego, com a nossa importância, e se a gente não passar pela esfera da família, possivelmente a gente vai avançar com a nossa vida cristã e a gente vai perder aquilo que tem mais precioso, é ouvir direto da fonte. Vida devocional é ir direto à fonte. Discipulado é como nós levamos outras pessoas à fonte. Um grande problema que a gente está enfrentando nos dias de hoje é que as pessoas elas querem discipular as outras, deu uma vontade boa, só que quando a pessoa discipula a outra e ela não tem uma vida devocional, ela não tem intimidade com Deus, possivelmente isso vai modelar a vida também do próximo que vai receber a mensagem. Então, deu para pegar a esfera da intimidade? Eu e Deus, e não cabe
mas ninguém vê dentro. A segunda esfera é a esfera da família. Envolve a esposa e envolve os filhos. Eu gosto de uma frase, até anotei ela aqui, é uma frase do Bonhoeffer que ele fala, né? A verdadeira comunidade começa em casa. E tem uma do Ziglar que ele fala, né, que a base de qualquer sucesso encontra-se na estrutura familiar. A gente está vivendo um tempo que, quando a gente fala até que a gente vai ter mais filhos, hoje as pessoas ficam achando que família é trabalho, que família é enfado. Não tem uma cultura assim nos dias de hoje? Parece que quando a gente fala que a gente vai querer ter mais filhos, a gente quer passar mais tempo em casa para a nossa família desfrutar isso. Muitas pessoas não entendem o que a gente está falando. Tem pessoas que, quando a gente fala que a gente não, eu quero ir para casa mais cedo, eu quero ficar com a minha esposa, eu quero ficar com meus filhos. E tem pessoas que perguntavam, mas eles estavam viajando. Qual foi a última vez que tu viu eles? Não, eu vi hoje, mas eu quero estar com eles. Eu sinto algo espiritual, tem algo que me abençoa quando eu derramo aquilo que Deus tem falado comigo na minha família. Então, hoje a mentalidade do mundo é essa: ter mais filhos, passar tempo com a família, é como se isso fosse cansaço. Nós entendemos que quando Jesus é a fonte da nossa espiritualidade, nós valorizamos muito a nossa vida íntima com Deus. A primeira coisa que a gente vai querer é cuidar da nossa família. Vai ser natural. Então, para o homem e uma mulher de Deus, estar com a família é renovo. Para o homem e uma mulher de Deus, para quem experimenta Deus, quanto mais tempo tu passa com a família, mais tu quer estar. Não existe nada mais precioso que a gente vê, principalmente a gente, né, que nós que somos pais, é ver a nossa fé, é ver os nossos filhos sendo modelados por aquilo que Deus tem feito na vida da gente. Tem coisa melhor que isso. Às vezes, os nossos filhos fazendo escolhas já muito melhores do que a gente faria quando a gente tinha a idade deles. Então, o mundo, a mentalidade do mundo, ela sempre vai dizer que melhor é lá fora do que aqui dentro. Faz sentido isso? A gente percebe que até na longevidade isso tem influenciado. O lá fora é melhor do que aqui dentro. Algumas pesquisas, e pesquisas sérias, né? Eu sei que Harvard fez uma pesquisa que provavelmente, eu acho que durou quase 5 décadas, e eles começaram a estudar a vida de algumas pessoas, e eles queriam saber porque algumas pessoas vivem mais, outras pessoas vivem menos. E eles concluíram que quando as pessoas têm amigos e quando as pessoas têm contato com os filhos, contato familiar e um contato íntimo, feliz, essas pessoas elas até acabam vivendo mais, né? E dentro dessa pesquisa foi apontado até que possivelmente tem algumas nações que estão vivendo menos justamente por causa da solidão. O filho nasce, parece que melhor é estar na escola do que estar em casa. Não é assim? Aí depois, né, parece que mais importante é a faculdade do que almoçar, jantar em família, né? Mais importante é ficar lá trancado estudando do que às vezes ter uma experiência que presta. Sempre o melhor é em outro lugar, não junto no seio da família. Aí depois já começa aquela mentalidade que tem que estudar fora do país, que melhor é lá fora. Melhor é lá fora. Melhor é lá fora. Sabe o que acontece quando tu fala que melhor é lá fora? Eles vão e não voltam mais. Vão e não voltam mais. Então, para um homem ou mulher de Deus, que é apaixonado por Deus, que tem sua vida devocional, diária, íntima, compromissada, que ama estar com a presença de Deus, estar junto com a família vai ser, é glória, é renovo. Você não gosta de estar com a família de vocês, não é bom estar com a família de vocês. Não é bom. É interessante que a Lolinha, ela deixa muito claro que a Lolinha ela é muito sanguínea. Então, quando a gente, sexta-feira, a gente tem tentado ser o dia da pizza. E aí, quando a gente senta antes de sair para comer pizza ou fazer em casa, a gente faz um chimarrão, uma pipoca, e ela, por diversas vezes, ela fala assim: eu amo estar em família, nós somos um time, nós somos um time. Aí ela pega o copo, fica brindando, vamos brindar. Então, eu não consigo imaginar qual
ao ponto da cegueira, né, de um homem e de uma mulher, atrás de fama, atrás de qualquer riqueza que seja, ou até segue por uma preocupação do mundo, que não consegue perceber que a família é uma herança, é um presente. E eu queria trazer até uma responsabilidade, um peso da responsabilidade maior em relação aos filhos. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então eu quero te dizer que um dia tu vai ter que prestar conta, né, diante de Deus dos teus filhos. Um dia tu vai ter que devolvê-los para o Senhor e tu vai ter que prestar contas, né, daquilo que, o quanto que tu amou, o quanto que tu te entregou. Eu quero dizer para vocês, assim, para mim, eu quero morrer pela minha família, eu quero morrer pela minha igreja, eu quero morrer pelo meu Deus. É isso que traz felicidade. É interessante que a gente percebe também que quando as pessoas elas têm os primeiros contatos com a Bíblia, elas têm os primeiros contatos com a igreja, quando a gente não fala desse compromisso alto no início, possivelmente elas não vão entender nunca. Quando elas não entendem que no início a coisa mais importante é a vida devocional, a coisa mais importante é a lealdade a Deus, qualquer outra coisa, dificilmente ela vai aprender logo ali na frente. E se ela não entende que a coisa mais importante, a lealdade a Deus, é mais importante do que ser fiel aos nossos sentimentos, possivelmente também a família dessa pessoa não vai receber tudo aquilo que ela receberia de Deus. O que eu falei agora sobre ser mais fiel a Deus que os nossos sentimentos? A fé, ela não é sentimento. A fé é lealdade. Quando a gente lê a palavra fidelidade, a palavra hebraica, né, que vem a palavra fé, significa leal. Eu escolho um Deus para entregar minha vida e segui-lo sempre. Agora, aquilo que eu vou sentir seguindo esse Deus, aí a gente vai ter que ter a inteligência emocional para começar a ter as melhores respostas, principalmente quando as tribulações chegam. Estão comigo nisso? Que inteligência emocional é a gente dar as melhores respostas diante das situações. E a nossa espiritualidade, se ela for uma espiritualidade emocionalmente doente, pode ser que quando a gente não está se sentindo bem, a gente acha que a nossa fé não deu certo. Faz sentido isso para vocês? Vamos para a terceira esfera. A terceira esfera é a esfera da comunidade, a esfera pública. Ali no Êxodo, né, 18, do 13 ao 18, Jetro observa Moisés se desgastando ao atender a multidão sozinho e propõe que ele delegue essa responsabilidade, nomeando líderes que possam julgar os casos menores. Esse conselho foi crucial para que Moisés pudesse liderar de maneira saudável, evitando a sobrecarga emocional e física. No Novo Testamento, os apóstolos implementam um sistema semelhante. Em Atos 6, a gente percebe que aconteceu algo semelhante também. Os apóstolos eles não estão conseguindo dar conta, principalmente da parte social da igreja naquele tempo, e eles escolhem alguns homens, né, cheios do Espírito Santo, alguns homens de bom caráter, de boa fama, para trabalhar nessa área, para que eles pudessem ficar mais focados na palavra, na oração. Tudo bem, Felipe? Tudo bem? Uma sugestão que eu dei para o Felipe, não sei se ele vai usar, mas uma sugestão que eu tirei do Felipe no Ministério Fronteira é o seguinte: era pegar uma folha, uma cartolina e fazer 3 espaços, e as crianças pudessem colocar em cada espaço desse, ou fazer um desenho, ou colocar uma figurinha, ou contar uma história, para que elas pudessem identificar assim, que são ambientes diferentes. Nós somos um ser integral, mas esses são ambientes diferentes. Uma sugestão que eu dei para o Felipe é o seguinte: eu falei, filho, conta essa história para as crianças, pergunta para elas situações simples, pergunta para elas, olha, isso aqui, ó, almoçar em família, isso é esfera íntima, familiar ou esfera pública? Almoçar e orar em família, qual que é a esfera? Familiar. Eu estou achando interessante que a Lorena não sabe ler ainda, mas como ela vê que de vez em quando de vez em quando a Lorena a gente pega a nossa Bíblia e fica um tempo sozinho, a gente pede ali para ficar reservado, ela pega e fica passando o dedo. E é como se fosse o tempinho dela, já ela e Deus, e ninguém se mete. De vez em quando a tela é dura demais, né? Eu falo com ela,
Não posso falar. Aí ela fica lá. E esse dia ela estava comigo de cabeça para baixo. Ela estava passando o dedinho. Então, quando perguntar para a Lola, filha, quanto a tua e a Bíblia, qual esfera que é? A da intimidade. Então, muitas vezes, nós somos como a Lola. A gente estendeu a nossa esfera da espiritualidade do público e não conversou com o Pai antes. Isso é forte, pessoal. Pegaram isso? Muitas vezes a gente não teve o nosso tempo com o nosso Pai dizendo, Pai, eu vou ali. A gente só pega as nossas coisas e vai. E como é que fica o coração do Pai? Como é que fica o coração do Pai? Deus é onisciente, Ele sabe onde nós estamos. Mas muito aquilo que acontece com os nossos filhos é o reflexo da nossa vida espiritual também, né? Muitas vezes nós estamos sendo que nem a Lola. A gente se arruma, a gente pega as nossas coisas, a gente acha que a gente é inteligente, maduro o suficiente e vamos lá querer ter as nossas experiências fora. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A nossa espiritualidade, ela precisa começar onde? Com o Pai. E é na fonte. Faz sentido isso para vocês? Quem aqui já investiu na esfera pública da espiritualidade e não passou tempo com Deus durante a semana? Já aconteceu comigo isso. Aí tu chega num lugar como esse, né, que é a nossa celebração, e aí possivelmente, a semana foi corrida, né? Aí foi que nem a Lola, né? Trancou a casa, botou uma roupa e tá lá, né? E o pai fica lá aguardando assim, ó, cadê o meu filho? Eu quero meu filho aqui comigo. Eu quero ter tempo com meu filho. Então isso é importante. Quando a gente fica na esfera familiar e a gente não tem um tempo de intimidade com Deus, vai perder um pouco de profundidade as conversas, né? Quando envolve aquilo sobre as coisas de Deus. Tem pessoas que elas acabam ficando muito tempo, né? É como se tivesse o seu culto familiar. Só que aquelas pessoas ali, elas não vão ter um tempo delas sozinha com Deus. Então são conversas boas, podem ser conversas terapêuticas, vão gerar grandes memórias, vão gerar grandes momentos. Só que se ninguém daquela roda, daquela família for direto na presença de Deus, vai acontecer que aquela conversa, ela não vai ter a profundidade e pode ser que não acesse assuntos eternos. De tudo que está nessa terra, sabe a única coisa que vai subsistir? Qual a única coisa que vai subsistir? De tudo que tem nessa terra, de tudo. Qual a única coisa que vai continuar sendo a mesma coisa? A palavra. De tudo que nós, né, vivemos aqui, de todas as conversas, de tudo que a gente fez, o outro lado da eternidade, quando a gente se encontrar com Jesus, não vai interessar a roupa que tu usou, se era mais barato, se era mais caro. Não, tu não vai conseguir levar o carro. Hoje estou até com o carro com o pneu furado, né? Eu ia até averiguar, ver se eu preguei já alguma coisa que alguém não gostou. E aí foram lá furar o meu pneu. Botar uma câmera ali, né? Quero te dizer, não vai ter uma porta mais larga lá no céu, porque o teu carro era mais caro do que o meu. Não tem esse lugar. Não tem. O carro fica aqui. Casa. Ah, Deus, mas a casa que eu tinha lá do outro lado, ela está parecendo mais bonita que a casa que eu vou ter aqui desse lado. A gente não consegue levar a casa. Não consegue levar a casa. Não consegue. A casa fica. Sabe o que fica? Sabe o que fica? Aquilo que tu conversou com os teus filhos, de coisas que são princípios eternos. Se você não entregar os princípios eternos nas conversas que você tem para os filhos de vocês, pode ser até que em algum momento o assunto até ele fique tão perecível que daqui a pouco o teu filho nem se interessa mais pelo assunto. Eu sei que a vida familiar, né, ela envolve treinamento, não é tentativa. Tem muitas pessoas que eu incentivo a pessoa a ter um tempo com a família e aí ela nunca teve. E ela acha que de primeira vez já vai ser um sucesso. Não é assim?
A pessoa nunca tem, ou tem uma vez por eclipse. Quando dá o eclipse ela tem, é raro quando tem. E aí ela bota a desculpa dizendo que às vezes não é o sucesso que ela quer. Eu quero te dizer, a vida devocional, familiar, não são tentativas, é um treinamento. A gente, para poder ler a Bíblia para a Lola, eu já tinha que ler lá na barriga da Nai. Aí a Lola tinha um mesinho babando e já lia a Bíblia para ela. Ela já participava do nosso ambiente de oração. Porque eu tinha certeza que depois que ela caminhasse, que ela corresse, ia ser cada vez mais difícil pegar a atenção dela. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Voltando no texto. Jetro, que dá uma oportunidade lá no início para a vida de Moisés. Moisés, doente emocionalmente, fugindo, consegue uma oportunidade, é recebido numa casa. Esse homem que o recebe, entrega uma filha para ele casar, dá um trabalho. Esse homem ele começa a crescer. Então eu quero te dizer, valoriza se algum momento da tua vida tu teve um Jetro, tu teve alguém que disse assim, cara, esse jeito que tu está vivendo, isso vai te esgotar e vai esgotar as pessoas que estão ao teu redor. Faz sentido? Tem algumas coisas que se a gente continuar fazendo, a gente não vai aguentar, a gente vai ficar esgotado. E quem está junto com a gente vai ficar esgotado também. A gente percebe que Jetro, quando ele olha Moisés tendo aquele sucesso, ele não fica com o coração orgulhoso dizendo assim, né, olha só, vocês viram o meu genro? Vocês viram o meu genro? Hoje ele está liderando um povo. Vocês viram o meu genro? Sabe o que para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, a gente não se impressiona com o sucesso, né, das coisas, cara, que são perecíveis. A coisa mais importante para o Jetro era, esse cara não vai ter uma vida devocional. E esse cara não vai conseguir cuidar da família. Então tudo que ele está fazendo, ele precisa desacelerar. Cuidado até, eu sei que está passando na internet aqui, eu quero dizer para aqueles pais que estão procurando para a filha ou para o filho, né? Às vezes parece que, né? Aí vai chegar alguns pretendentes, né? Vai chegar pessoas lá para os teus filhos que querem casar com eles. Tem pessoas que elas não vão olhar para o caráter. Tem pessoas que vão olhar para o patrimônio. Faz sentido ou não? Se a gente não olhar para o caráter daquilo que Jesus está fazendo nas pessoas e ficar olhando para o patrimônio, para o sucesso, para o ego, eu quero dizer uma coisa para vocês. O final da história dessas pessoas possivelmente vai ser, como eu falei aqui no início, solidão. Tem muitos homens que passam a vida tentando conquistar algo, aí passa 10, 20 anos quando chegam com aquilo dentro de casa e quer entregar para os filhos não querem, eles queriam estar com os pais. A mulher já está adoentada emocionalmente, né? Se ainda estiver lá, né? Então um homem e uma mulher de Deus, a gente conquista na intimidade, a gente derrama na nossa família, e quando chega nessa parte aqui, o natural, é natural a gente derramar. Hoje me chamou a atenção, na hora que eu fui passar o café, a pia estava toda molhada. E aí eu achei que tinha uma goteira. E aí esse aqui é a pia. Trouxe a térmica para cá. Quando eu voltei ali de novo, eu vi que tinha umas gotículas assim que estavam começando a se criar. O que aconteceu? Alguém deixou um copo embaixo da torneira e começou a cair uma gotinha. E aquela gotinha caía ali. E interessante que era uma gotinha tão pequena, mas quando ela caía ali, ela fazia um movimento que ela fazia assim. E ela começou a molhar a pia inteira. Uma gotinha. Eu era para ter filmado isso. Caía a gotinha, já estava cheio, né? Aquilo foi enchendo durante os dias que ficou ali, possivelmente semana passada. E aí de gotinha em gotinha aquilo encheu e não pingava. Mas quando, né, não derramava ali, né? Aquela gotinha caía ali e fazia assim. E começou a molhar a pia inteira.
Isso para mim, assim, quando estava sozinho aqui, Deus começou a falar comigo. A nossa vida devocional de intimidade é assim. São pinguinhos que a gente recebe, né? De uma goteirinha de Deus, assim. Mas quando pinga na gente, primeiro tem que encher. Tem gente que nunca faz devocional, aí quando faz, já quer compartilhar na internet, quer dar um estudo bíblico, já quer pregar sobre aquilo. Eu acho cedo. Eu acho que o interessante mesmo é, né? Passa um tempo com intimidade com Deus, conhece mais Ele. Depois que fizer mais sentido, aí tudo bem, né? Uma gotinha, fazia um movimento e molhava a pia. Essa gotinha é... O que essa gotinha é? Intimidade. Esse movimento, a família. E quando chegar aqui fora, é natural. Por que nós falamos que isso aqui é a celebração? Porque se isso aqui fosse o nosso culto, teria que ser muito melhor, não é? Se isso aqui que a gente faz aqui das 9h30 em diante fosse o culto, teria que ser bem melhor do que é. Teria que ter mais produção, né? Teria que ter até uma outra roupa melhor para a gente vestir, teria que ter o ambiente teria que ser melhor preparado. Isso aqui é a celebração, pessoal. O culto é quando a gente acorda e a gente coloca o pé no chão. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós somos o culto. Nós somos o culto. Nós somos o sacrifício vivo. Então, quando a gente chega aqui, isso aqui é só celebrar aquilo que Deus já está fazendo em casa e também na minha família. Estamos juntos nisso? Faz sentido para vocês? Dica de devocional. Pega um texto bíblico, pega um livro, lê inteiro. Ah, mas eu não entendi, eu escolhi um livro que eu não estou entendendo. Não desiste, lê. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Não. Alguma coisa você está entendendo. E diz que você está entendendo, ora para que Deus, né, fale contigo através daquele texto. A gente tem desfrutado bastante, né, Nai? A gente escreve bastante, depois que a gente lê, né? A gente escreve bastante, a gente visita esses textos. Então, escreve. Conta para alguém, né, daquilo que Deus falou contigo. Isso vai transformar, né, transformar a nossa vida espiritual. Com a família. Não está conseguindo todo dia ter um tempo com a família, sei lá, começa com terça e quinta, né? Começa às segundas, às 7 da noite. Entendeu? Começa lá, tipo, domingos, depois da celebração, a gente vai ter um tempo em família para cada um ouvir um coração do outro. Começa no domingo, daqui a pouco domingo e quarta. Entendeu? Faz sentido isso ou não? Ou prefere assim, ter quando dá ou começar um sistema? Começa um sistema. E em relação à multidão, não te preocupa com o que os outros vão achar. Não te preocupa. Não te preocupa com a tua reputação. Um princípio que a gente fala bastante aqui é: cuida do teu caráter, que Deus vai cuidar da tua reputação. Então cuida da tua vida com Deus, cuida da tua família, que o que vai acontecer ao redor, isso Deus vai cuidar para ti. Vamos orar então? Antes da gente orar aqui, eu quero, só para ver se vocês prestaram atenção. Quando eu acordo, 3 da manhã, pego minha Bíblia e vou ter um tempo com Deus. Que esfera é essa? Intimidade familiar ou pública? Intimidade. Quando eu vou lá para a praça, pego a Bíblia e aí lá aparecem pessoas para saber e perguntar o que eu estou lendo. Que esfera é essa? Intimidade familiar ou pública? Quando eu saio da presença de Deus, empolgado, para tomar um café com a minha família, querendo contar coisas que Deus me falou, intimidade familiar ou pública? Familiar ou público? Familiar. Familiar. Vocês pegaram. Vamos orar então? Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos perdoe, Deus, porque muitas vezes saiu da nossa boca que o Senhor é tudo para nós, mas quando a gente olha, Deus, dentro daquilo que a gente escolhe para fazer no nosso dia, a gente vê que não é comum às vezes tu não ter sido a prioridade. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe, Deus, porque nós
já vemos isso na prática, Deus, que quando nós gastamos muito tempo contigo, nós gastamos menos tempo com os problemas. A gente já viu já essa fórmula, e era assim que Jesus vivia. Quanto mais tempo ele passava contigo, menos tempo ele passava resolvendo os problemas. Os problemas se resolviam rápido. Então eu te peço perdão, Deus. Nós te pedimos perdão, porque nós negligenciamos muitas vezes o tempo com o Senhor. Quero te pedir também, Deus, que cada família aqui, Pai, tenha coragem de sentar num café da manhã, sentar no almoço, um final de tarde, e abrir o coração. Perguntar sobre o coração dos filhos, perguntar sobre o coração da esposa, o coração do marido, perguntar coisas que o Senhor está colocando lá como sonhos, princípios que foram aprendidos naquele dia da palavra. Pai, que a Tua presença, Pai, possa encorajar-nos, em nome de Jesus, e que nós possamos ser conhecidos, Pai, como uma igreja onde as famílias se rendem juntas a Ti. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, perdão, Pai, por coisas que a igreja faz, as pessoas fazem, pensando em aparecer para outros. Nós pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes a gente se preocupou mais com o que o outro ia pensar do que aquilo que o Senhor ia pensar. Então, Deus, nós queremos servir a nossa comunidade. Nós queremos perdoar quem tem que perdoar. A gente quer amar, Deus, quem tem que amar. Mas a gente não vai, Deus, não vai focar, Deus, toda a nossa espiritualidade em fazer coisas. Nós queremos ser moldados pelo Senhor na Tua presença, na intimidade e no secreto. Então nos perdoa, Deus, por tanto tempo, Deus, por tanto tempo que muitas vezes nós dedicamos, Deus, para coisas externas e nós esquecemos, Pai, das coisas mais importantes. São aquelas que estão dentro de nós, porque foi ali que o Senhor escolheu habitar, dentro de nós. E eu te peço, Pai, que cada família aqui representada possa experimentar muito do Senhor em cada esfera da espiritualidade, na intimidade, no secreto, ouvindo direto a Tua voz, também, Deus, na família, na casa, com as pessoas que moram juntos ali, que sejam experiências incríveis, Deus, de revelação do Senhor, e que nós também, Deus, possamos ver o Teu mover a partir daquilo que o Senhor tem feito em nós, em todos os lugares por onde a gente passa. No nosso trabalho, que as pessoas falem bem da gente, por aquilo que elas sentem quando estão perto da gente, por aquilo que sai da nossa boca, dos nossos olhos. Pai, que quando a gente entra num estabelecimento, que quando a gente visite alguém, quando a gente chegue aqui nesse lugar, que a Tua presença em nós, Pai, seja tão forte, Pai, tão viva, que a gente nem se preocupe, Deus, com o que vai acontecer, mas que as Tuas gotas que caem sobre nós, elas sejam suficientes, Deus, para fazer uma molhaçada, Deus, da Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.